Então, uma coisa importante que a gente tem que lembrar aqui é a questão dos sinais das raízes, né? Esse negócio de soma e produto, tudo bem. Aqui, por exemplo, é fácil. Eu tenho, se eu só perguntasse quais são os números que multiplicados dão 15 e que somados dão 8, fácil, seriam 3 e 5. Só que aqui, numa equação de segundo grau, a forma é x2 menos soma x mais produto igual a 0. Nesse caso, o produto é 15, mas a soma não seria 8, seria menos 8. Então, você faz o seguinte, primeiro você acha os números sem se preocupar com o sinal. São 3 e 5. 3 e 5. Aí você vai ver o sinal. Olha aqui. O produto deles é positivo, quer dizer que eles têm o mesmo sinal, né? Ou são os dois positivos ou são os dois negativos. E olha aqui, e a soma deles tem o sinal contrário disso aqui. Isso aqui é menos a soma. Então o sinal deles vai ser o contrário desse valor aqui de B. Então se aqui é positivo, os sinais deles vão ser negativos. Então, resumindo, produto é positivo, então as raízes têm o mesmo sinal. E qual é esse sinal? É o sinal contrário ao sinal de B. Então é menos 3 e menos 5. Aqui, nesse caso, o C é positivo, quer dizer que eles têm o mesmo sinal. Beleza, primeiro vamos ver quem são. Produto 15 soma 8, então são 3 e 5. Eles têm o mesmo sinal. E qual é esse sinal? É o sinal contrário ao de B. O contrário disso aqui é positivo. Então, as raízes são 3 e 5. Agora, quando esse termo C é negativo, quer dizer que as raízes têm sinais contrários. Você vai ter uma raiz positiva e uma raiz negativa, né? Claro, para o produto dar negativo, quer dizer que uma é positiva e outra é negativa. Então, isso que você tem aqui, na verdade, é a soma algébrica dessas raízes. E essa soma algébrica, quando você tem números de sinais contrários, a soma algébrica se calcula como? Através da diferença. Então, se você olhar apenas o número 2, sem olhar o sinal, isso aqui é a diferença das raízes. Claro, quando você leva em conta os sinais, a gente vai dizer que é a soma algébrica. Então, olha aqui. Produto 15, diferença é 2. Eu estou falando diferença porque esse cara é negativo. Produto 15 e diferença é 2. Quem são esses números? É o 3 e o 5 também. Eu fiz aqui para todos serem 3 e 5. Só que aqui, nesse caso, um vai ser positivo e outro vai ser negativo, né? E como é que você faz para saber quem vai ser o positivo e quem vai ser o negativo? Você vai pegar esse sinal aqui e você dá esse sinal para o menor deles. No caso é o 3 que vai ganhar esse sinal. E o 5 obviamente vai ser negativo. Por quê? Isso vai fazer com que a soma dessas raízes seja menos 2. E isso aqui é a soma com sinal trocado. Então tá certo, quer dizer que o menor vai ter o sinal do meio. Aqui é a mesma coisa. O produto é negativo, quer dizer que as raízes têm sinais contrários. Isso aqui é a diferença delas, em módulo. Então são 3 e 5 também. Agora, quem é que vai ser o positivo e quem vai ser o negativo? Você pega o sinal desse cara, do termo em X, e vai dar esse sinal para a menor raiz em módulo. Então você vai ser o negativo e você vai ser o positivo. Fica certinho, né? O produto é menos 15 e a soma, quanto é a soma disso com isso? Mais 2. Só que isso aqui é menos S. Isso aqui é a soma com sinal trocado. Então você pode resolver por soma e produto, só que você vai ter que levar em consideração os sinais. Primeiro você olha se as raízes têm o mesmo sinal. Quando tem mais aqui, é que as raízes têm o mesmo sinal. E isso aqui vai ser a soma algébrica, o módulo da soma. E as raízes vão ter o sinal contrário a esse termo B. Quando C é negativo, as raízes têm sinais contrários, e isso aqui em módulo é a diferença dessas raízes. Então, seria 3 e 5, porque a diferença é 2, né? E aí você pega o sinal daqui, dá para a menor raiz. A maior raiz vai ficar com o sinal trocado.
Agora, soma e produto é muito legal para resolver equação do segundo grau, só que isso nem sempre resolve. Olha essa aqui. Ó, começa olhando para esse sinal, é positivo, então as raízes têm o mesmo sinal, legal. Então agora tem que descobrir quem são os números. Quem são os números que multiplicados dão 2 e somados dão 5? Cara, multiplicados são 2, só tem duas opções com inteiros. 1 vezes 2 e 2 vezes 1. Então é um caso só. E no caso a soma dá 3. Não tem como essa soma dar 5. Então, e aí? O que eu faço? Por que aconteceu? Qual o problema aqui? É porque as raízes dessa equação do segundo grau não são números inteiros. Esse negócio de soma e produto, achar os números, só dá certo quando as raízes são inteiras. Tem casos em que as raízes não são inteiras, são irracionais. Então, sinto muito, nesse caso você tem que usar a fórmula quadrática. Ou seja, o x vai ser menos b, mais ou menos, raiz de b2, que é 25, menos 4 vezes 1 vezes 2, que vai dar 8, sobre 2a. Então isso aqui vai dar menos 5, mais ou menos, 25 menos 8, isso aqui vai dar 17. Menos 5, mais ou menos, raiz de 17, sobre 2. Pronto. Isso aqui são as duas raízes. 5 mais raiz de 17 sobre 2 e 5 menos raiz de 17 sobre 2. Ou seja, são números irracionais. Então, não dá para sair usando soma e produto, tá? Então, soma e produto é legal, mas nem sempre dá para você resolver. Por outro lado, usar a fórmula quadrática também nem sempre resolve. Por isso que você tem que saber as duas formas, né? Às vezes você faz de um jeito, às vezes você faz do outro jeito. Aqui, por exemplo, digamos que a gente tente resolver isso aqui usando a fórmula quadrática. Então, usando a fórmula quadrática, o x vai ser menos b, 2017, mais ou menos, raiz quadrada de 2017 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2016, que vai dar 8.064. Olha só que maravilha, tudo isso sobre 2. Olha, você vai fazer 2017 ao quadrado, isso aqui vai dar 4 milhões e uns quebradinhos, você ainda vai ter que subtrair isso, vai ficar com um resultado próximo de 4 milhões, aí você vai ter que ainda tirar a raiz quadrada disso. Muito trabalho. Você vai ficar horas tentando fazer isso aqui no braço. Claro que com a calculadora é moleza, né? Então, não foi uma boa ideia usar a fórmula quadrática para resolver essa equação do segundo grau. Tem uma coisa faltando aqui, desculpe, faltou o x aqui, tá? O termo em x é esse aqui, o menos 2017x, faltou ali. Então, quando os números são muito grandes, fica ruim usar a fórmula quadrática, porque vai dar muita conta. Agora, já usando soma e produto, ficaria bem mais fácil, olha só. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que x2 menos sx mais p, né? O produto é 2016 e a soma é 2017. Isso aqui é muito fácil ver, tirar da cartola esse resultadozinho aqui interessante, 1 e 2016. 1 e 2016 são dois números que multiplicados dão 2016 e somados dão 2017. Legal. E as raízes têm o mesmo sinal, porque aqui é positivo, e o sinal é o sinal contrário ao do termo de primeiro grau. O sinal vai ser então positivo. Então essas raízes são 1 e 2016. Então, com soma e produto, quer dizer, a gente resolve de cabeça, na verdade, né? Sem fazer essa contaria toda aqui. Então você tem que conhecer os dois processos. Ou faz de cabeça por soma e produto, mas também tem que saber a fórmula, que tem casos que você só consegue resolver pela fórmula. Vamos ver agora mais um detalhe importantíssimo sobre as equações do segundo grau, que é o chamado discriminante. Discriminante usa-se para ele
essa letra grega aqui, delta, né? Que corresponde ao nosso D, o delta. O delta é o valor dessa expressão aqui e ele aparece no meio da fórmula quadrática, né? X é igual a menos B mais ou menos a raiz de delta, que é isso aqui, né? B2 menos 4AC sobre 2A. Então, isso aqui é importante. Isso aqui vai me dizer se vai ter solução ou não. Ou se vai ter uma solução ou duas soluções. Vamos pegar uma equação aqui. x2 mais 2x mais 10 é igual a 0. Vamos tentar resolver essa equação aqui usando a fórmula. Então, usando a fórmula, isso aqui vai ser menos b mais ou menos raiz de B2 menos 4 vezes 10, 40 sobre 2. Isso aqui vai dar menos 2 mais ou menos a raiz quadrada de menos 36 sobre 2. Olha aqui. Você pode fazer raiz quadrada de número negativo? Não. Então, essa equação, ela não tem solução em R. Ou seja, não tem solução real. Isso aqui seria um número imaginário. Então, dentro do conjunto dos reais, essa equação não tem solução. Então isso aqui é um detalhe importantíssimo. Quando delta é negativo, a gente não tem solução. Ou seja, a gente tem raízes imaginárias. Pode escrever desse jeito. As raízes são números complexos ou imaginários. Raízes imaginárias. Você pode também chamar de raízes complexas, ou falar que não tem raízes em R. E finalmente a gente pode também escrever desse jeito aqui, ó. Conjunto solução é o vazio. Agora vamos ver o que acontece quando a gente tem delta igual a 0. Se isso aqui fosse positivo, nós teremos menos b mais alguma coisa e menos b menos alguma coisa. Seriam duas raízes, mas se o delta valer 0, esse termo aqui vai dar 0. Então isso aqui ia ficar o quê? Menos b sobre 2a. Uma raiz apenas, né? Você pode dizer que é uma raiz apenas ou pode dizer que é uma raiz dupla. Então, a gente tem uma raiz dupla que é real. Também você pode falar que são raízes reais, porém iguais. É correto falar assim também. Raízes reais e iguais. Sabe quando é que aparece uma equação desse jeito? É quando você tem, vou colocar aqui um exemplo de equação do segundo grau que dá isso. X menos 5 ao quadrado igual a 0. Essa equação aqui, ela tem duas raízes iguais, reais iguais, que é o 5 e 5. O 5 é o único número que faz essa expressão aqui valer 0. Mas como você tem que dizer que tem duas raízes, então são duas raízes repetidas, duas raízes reais e iguais. Então, uma expressão que é gerada a partir de um quadrado, de um binômio, sempre vai dar um delta igual a 0 quando você desenvolver, tá? A gente tem aqui uma outra situação quando o delta é positivo. Quando o delta é positivo, isso aqui vai ser um número positivo, aí você vai ou somar ou diminuir. Então você vai ter dois resultados. Então você tem duas raízes reais e diferentes. Então esse é um detalhe importante. Isso aqui se chama discutir a equação do segundo grau. Você vai olhar para o valor de delta, vai calcular, e aí você vai dizer como é que são as raízes, dependendo do valor de delta, se o delta for negativo, ou 0, ou positivo.
Isso aqui você pode fazer sem resolver a equação. Não é necessário resolver, é só calcular o delta que você já tem essa informação aqui.